Nós sempre vamos pensar mais sobre a natureza do mundo do qual nós temos maior consciência. Nós sempre vamos pensar mais na natureza do mundo no qual nós temos maior consciência. Existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. E nós temos dois elementos que podem corresponder a esses mundos. A fé corresponde ao mundo espiritual. A incredulidade te conecta com as coisas que são visíveis desta terra. A fé, ela é um estilo de vida. A fé é o estilo de vida de pessoas da qual Deus está buscando. Homens justos. Romanos capítulo 1, 17 diz que o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 11 diz que o justo viverá pela fé. E Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá da fé. E se ele retroceder, Deus está dizendo, a minha alma não tem prazer nele. Acredito que seja muito, mas muito necessário entendermos a respeito da fé. O que de fato é a fé? Quando nós pensamos em uma definição de fé, nós não precisamos da definição que a filosofia pode dar para a fé. Nós não precisamos da definição da psicologia, porque a própria Bíblia descreve a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Algumas traduções diz que a fé é a substância. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando nós pensamos em fé, nós pensamos em um estilo de vida onde pessoas que Deus está buscando, essas pessoas, elas se movem, é o justo vivendo pela fé. 2 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. O apóstolo Paulo, ele desafia Timóteo dizendo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiramente na Voloide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Um estilo de fé, aonde Paulo está dizendo, é uma fé legítima, e não uma fé fingida. É muito importante nós entendermos esse texto, porque Paulo, ele coloca a possibilidade de vivermos um estilo de vida, onde nesse estilo de vida a fé não é legítima. A fé se torna uma fé fingida. O que seria uma fé fingida? Em Romanos capítulo de número 12, verso de número 3, o texto diz assim, que Deus compartilhou uma medida de fé com cada um de nós e que nós não podemos pensar além desta medida de fé. Se existe uma medida de fé, é por essa medida de fé que nós precisamos nos mover. Do contrário, nós vamos precisar oferecer argumentos para as pessoas sobre nós que não são verdades. Nós vamos falar coisas sobre nós que não são verdades. Quando a minha fé é fingida, eu preciso criar uma história sobre mim que não é verdade. Se não é verdade, então é uma fé mentirosa, é uma fé fingida. Presta atenção. Quando nós falamos de fé, nós falamos do elemento necessário para que todo ser humano se mova, todo ser humano que busca ser justo, se comportar como justo. Esse ser humano, ele precisa se mover pela fé. Nós precisamos tomar muito cuidado porque a fé, ela pode ser confundida com emoção. Tem muitas pessoas emocionalizadas pensando que está se movendo por fé. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículos de 2 a 4, ele diz, meus irmãos, tendes por motivo de muita alegria passardes por muitas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve sofrer ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros
e em nada deficiente. Então nós aprendemos que a fé é um estilo de vida e que nós não podemos pensar além da medida de fé para não entrarmos em uma fé que o apóstolo Paulo chama de fé fingida. E nós precisamos também tomar muito cuidado para não correspondermos aos desafios da vida com emoções, porque fé e emoção se confundem. Quando o apóstolo Tiago diz: tendes por motivos de muita alegria o passardes por muitas provações, sabendo que a provação da fé, quando é fé de verdade, ela produz elementos que nós chamamos aqui fé. Uma fé, quando ela é provada, o resultado dela é a perseverança. A fé provada, a fé uma vez provada, produz perseverança. E a perseverança deve sofrer ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Há uma maneira de agradar o coração de Deus e é através da fé. Mas quando nós não nos movemos pela fé, então só nos resta um outro jeito de nos movermos, através da incredulidade. E ambas, tanto a fé como a incredulidade, produzem um resultado. E esses resultados faz parte da sua perspectiva. A perspectiva é exatamente aquilo que você acredita que vai acontecer. Quando você tem fé, você acredita em um resultado. Quando você se move pela incredulidade, você acredita também em um resultado. Em Marcos, capítulo de número 5, nos conta a história de uma mulher que tinha 12 anos, sofria 12 anos de um fluxo de sangue. E ela ouve falar de Jesus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, Romanos 10:17. Quando ela ouve falar de Jesus, ela se levanta do lugar da dor, do lugar da necessidade e começa a se mover. Quando ela está se movendo, ela mostra exatamente a fé, porque o texto diz que ela só não se movia na direção de Jesus, como ela também declarava, e ela já se via curada. Ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então ela mostra a ação e a sua perspectiva. Um desenho foi aberto, uma nova visão a respeito do seu futuro. Quando você de fato se move por esta fé, uma nova visão aparece diante de você, de uma nova perspectiva, de novos resultados. A Bíblia diz que essa mulher gastou todo o seu dinheiro com médicos e nada mudou, antes indo de mal a pior. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela se move por uma nova visão. E é interessante porque a fé, ela é declarativa. Ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Ela dizia, ela declarava. A fé precisa ser declarativa. Então eu quero deixar o exemplo desta mulher aqui como um exemplo de fé em ação e uma história de fé que nos inspira. Uma mulher que estava sofrendo de um mal há 12 anos e que se move na direção de Jesus, declarando e diante de uma nova perspectiva, de novos resultados que ela esperava, não mais a desesperança, como ela viveu durante 12 anos procurando médicos e os médicos não resolvendo o seu problema. Eu quero terminar esse vídeo com uma declaração de fé sobre a tua vida. Eu não sei como está a tua perspectiva hoje. Se a tua perspectiva é uma perspectiva de fé ou se a tua perspectiva é uma perspectiva de incredulidade. A verdade é que ambas estão no teu horizonte, diante de você, como resultados que você espera. Talvez a incredulidade tirou toda a esperança do seu coração e matou em você toda a esperança de que as coisas podiam melhorar. Através deste vídeo, eu quero declarar que o Senhor está mudando a sua perspectiva e que a partir de hoje a tua história começa a mudar, porque você começa a se mover por fé. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa direção de Deus? Então eu gostaria que você deixasse nos comentários deste vídeo: eu recebo. Eu recebo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, acione o sininho e clique em salvar, que você vai estar recebendo mais vídeos como este e você terá acesso ao nosso canal gratuitamente aqui do YouTube. Um forte abraço, fique com Deus, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama e que você quer
abençoar e que você quer que elas tenham um entendimento a respeito da fé. Que Deus te abençoe. Paz.